Graça e paz, meus irmãos. Que bênção. Hoje nós não teremos o PIB Kids por uma razão muito justa, né, meus irmãos? Os irmãos estão muito cansados, trabalharam muito e, com certeza, precisam também desse tempo, desse renovo de Deus para as suas vidas, para os seus corações. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo de número 9. Nós vamos continuar o texto bíblico que estamos caminhando como igreja dentro dessa ideia que o Senhor colocou no nosso coração de irmos capítulo por capítulo aprendendo os princípios contidos na palavra de Deus, em especial no Evangelho de Lucas. Então, até o mês de novembro, nós vamos caminhar expondo o livro de Lucas. Nós não vamos caminhar muito, irmãos. Creio que nós temos aí alguns domingos pela frente, mas vamos ter uma ideia muito boa sobre aquilo que Jesus faz na nossa vida e quem Jesus é. Então, hoje eu quero, junto com os irmãos, caminhar no capítulo 9, a partir do verso de número 10, que diz assim: Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. As multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: Despeça a multidão para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: Deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Façam com que se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. E Jesus, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Até aí. Senhor, nós estamos muito gratos, Pai, pelo que o Senhor tem feito, pelas maravilhas do céu entre nós, pelas bênçãos, Senhor, neste culto, mas também gratos pela Bíblia Sagrada, porque o Senhor fala ao teu povo, o Senhor ministra ao nosso coração, e nessa noite não há de ser diferente, porque o Senhor tem planos, propósitos a revelar, ó Deus, ao nosso coração, a alinhar o nosso coração com a tua vontade. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos encontre, que o Senhor fale aos meus irmãos aquilo que o Senhor já falou ao meu coração, e que, ó Deus, haja graça para que a exposição seja de maneira
Ó Deus, que todos entendam de acordo com as suas necessidades e que o teu Espírito se mova, ó Deus, de forma poderosa para o engrandecimento do teu nome e para o bem da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós cremos que Jesus supre todas as nossas necessidades. Amém? Você crê nisso? Isso é uma verdade cristã. Nós temos essa certeza, porque nós cremos na soberania de Deus. Nós cremos que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nós cremos que tudo pertence a Ele. Ele tem todo o poder nos céus, na terra, nas águas debaixo da terra. Diante dEle, todo joelho se prostra e toda língua confessa que Ele é Senhor. E é isso que Lucas está trabalhando na sua tese, mostrando quem Jesus é. E se nós olharmos para esse contexto, você viu anteriormente, se você tem acompanhado comigo, que os discípulos haviam sido, então, depois de toda a teoria do capítulo 8, agora no capítulo 9, eles recebem poder e são enviados em missão. E eles vão. E sinais e maravilhas acontecem ali, eles têm autoridade para pregar, autoridade para curar. Herodes fica furioso, porque a fama de Jesus, ela perpassa o ambiente cristão e chega aos palácios, e ele, em todo aquele contexto de morte, porque ele havia mandado matar João Batista, por conta do confronto que ele fez a ele, e ele então fica muito confuso com isso tudo, e existe ali uma confusão estabelecida, e os discípulos são enviados nesse contexto, para pregar, para levar paz no meio da confusão, para levar a palavra no meio do caos. E vimos que mesmo Herodes sendo uma autoridade política, militar, ele não controlava todas as coisas, porque o reino de Deus, Deus controla, não é? E o reino avança, apesar da força política, apesar de toda a questão militar, o reino está avançando, e Lucas está mostrando isso, milagres estão acontecendo, porque os discípulos estão em missão, eles estão obedecendo a voz de Jesus e estão colocando em prática tudo aquilo que Jesus havia ensinado para eles. E vimos também, meus irmãos, que todo esforço de Herodes para ver Jesus, a Bíblia diz que ele se esforçou muito para ver Jesus, ele queria entender quem era Jesus. Alguns diziam que era profeta, outros diziam que era outra coisa, estavam elogiando Jesus, comparando com pessoas importantes, mas estavam diminuindo a divindade de Cristo. E ali, naquele contexto todo, ele tentava ver Jesus, mas vimos que a motivação do seu coração era uma motivação completamente equivocada, porque ele queria olhar mais para as suas questões humanas do que para uma conversão propriamente, do que para inclinar o coração à vontade de Deus. Então, nós observamos nos versículos anteriores que não existia espiritualidade alguma na vida dele. Mas agora, a partir do verso de número 10, os discípulos que foram enviados em missão, eles estão retornando. E eles estão indo ao encontro de Jesus para prestarem conta, para darem relatório, para falarem da experiência que eles tiveram no campo missionário. E isso, meus irmãos, vai ser algo extraordinário, porque eles chegam cheios de relatos, relatos de cura, relatos sobre a própria pregação, sobre libertação. E Cristo, meus irmãos, tenta se retirar com eles. A Bíblia diz que Jesus, então, vê o ânimo deles e vai se retirar com eles. Só que uma multidão descobre.
E a multidão vai querer estar com eles também. E Lucas, ele faz algum apontamento aqui muito interessante, porque ele diz que Jesus acolhe a multidão. E isso é interessante, porque quando nós olhamos para um Jesus que supre todas as nossas necessidades, Lucas está dizendo que ele também supre a necessidade do outro. Que ele tem planos e projetos para todo mundo. Que nós estamos na programação de Deus. Que nós fazemos parte da agenda de Jesus. Independente das circunstâncias da vida. Então, quando nós vamos olhar para esse texto e para essa afirmação, nós vamos ver algumas coisas interessantes. Nós vemos esse movimento de relatório e de comunhão. Porque os mesmos que aprendem, teoricamente, são os mesmos que colocam em prática. E são os mesmos que voltam para prestar contas. Nós fazemos parte de uma geração que não foi ensinada a prestar contas. Nós fazemos parte de uma geração que acha que prestação de contas é algo ruim, que acha que alguém pedir conta é uma imposição, é uma desconfiança, é alguém que está meio barro e meio tijolo. Mas a Bíblia nos ensina que prestação de contas é uma bênção, porque faz parte do discipulado. Faz parte do aprendizado. Quando eu estava me formando em algumas pós-graduações, nós temos que fazer um trabalho de conclusão de curso. Nós temos que mostrar para alguém aquilo que temos de conhecimento do curso que estamos, ora, desejando galgar. Quando eu fui formar no curso de psicanálise clínica, e eu fui aluno do primeiro curso do Brasil de medicina psicossomática. E nesse curso eu tinha que fazer alguns atendimentos clínicos. Só que eu precisava prestar conta a um professor. Então eu atendia e eu vinha e discutia os atendimentos com um professor. Então, era um aluno que tinha, ao mesmo tempo, um atendimento supervisionado. A prestação de conta faz parte da vida, porque faz parte do aprendizado. Nós vivemos isso no mundo secular o tempo todo. Mas, quando nós trazemos isso para o mundo religioso, ou para a igreja propriamente, nós temos dificuldade com isso. Porque nós achamos que é fruto de desconfiança. Nós não conseguimos ver isso como fruto do discipulado, como fruto do aprendizado. E a Bíblia diz que Jesus está fazendo exatamente isso com os discípulos. Ele ensina teoricamente, ele envia para a prática, e agora eles voltam para prestar conta. Eles voltam para dizer o que eles viram, para dizer as coisas que aconteceram, e Jesus vai se retirar com eles. Mas no meio do caminho tem uma multidão que também aparece, que quer estar com Jesus. Jesus acolhe todo mundo, e a Bíblia diz que Jesus ensina todo mundo, e Jesus não somente ensina todo mundo, como ele atende às necessidades de cura de todo mundo que precisava. Lucas, ele está de forma muito didática, fazendo marcações na história do texto, porque ele está apresentando Jesus para alguém. Nós já vimos isso, que ele está escrevendo lá no capítulo 1, nos primeiros versos, você vê que ele está escrevendo a Teófilo. Teófilo foi alguém muito importante que solicitou a Lucas um tratado sobre Jesus. Mas há uma teoria também que Theos, do grego é Deus, e Filo, amigo. Então, há uma teoria que Lucas também escreve a todos os amigos de Deus. Então, quando nós olhamos para esse tratado, para esse documento que está sendo escrito para alguém com o objetivo de apresentar que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, ele está dizendo que Deus, ele atende todas as necessidades em todas as esferas. E isso é lindo demais. Porque, meus irmãos, se você continuar lendo o texto ele tem algumas
nuances interessantes. Ele tem o retorno, ele tem o encontro, ele tem essa questão no meio do caminho que Jesus resolve, mas ele tem a preocupação dos discípulos com a fome, porque 5.000 pessoas estavam ali. Não era um grupo que chegou do nada, eram 5.000 pessoas que queriam estar com Jesus. Jesus tinha um plano com os discípulos, mas no meio do caminho 5.000 pessoas atravessam esse plano. E, meus irmãos, os discípulos olham para Jesus e dizem: despede o povo, para que eles possam comprar comida, porque o dia já está declinando e eles precisam encontrar alimento. Mas a resposta que Jesus dá a eles é uma resposta desafiadora, meus irmãos, porque os mesmos que trazem o problema são desafiados a encontrarem a solução. Porque Jesus diz a eles: dá-lhes voz de comer. Eles estão olhando com o olhar humano e Jesus está chamando para o campo espiritual, para a fé. Eles haviam visto milagres o tempo todo, eles estão diante do Deus Todo-Poderoso, mas estão ainda olhando com o olhar humano, diante da primeira dificuldade que se apresenta. Isso acontece conosco o tempo todo. E a resposta deles é ainda mais fantástica. Nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus faz isso conosco como igreja, Jesus faz isso conosco o tempo todo. Ele nos manda dar de comer, e se nós formos olhar para a nossa condição, nós nunca teremos o suficiente. Aos nossos olhos. Aos nossos olhos nunca será suficiente. Mas pelos olhos da fé, o que temos nas mãos de Jesus sempre é suficiente, porque quem multiplica é Ele. Hoje pela manhã nós estivemos aqui e eu fui surpreendido porque o Júnior compartilhou o privilégio que eu tive de abençoar a vida dele, eu e a minha casa, quando nós soubemos, conversando com ele, do desejo que ele tinha que o Tutinho crescesse. Ele veio aqui e o que uma mão faz, a outra não deve saber. E eu fiquei surpreso com isso, e ele disse à igreja que nós fomos os financiadores do ministério dele para que o Tutinho, aquele boneco, fosse de uma criança para um adolescente. Uma oportunidade que Deus nos deu em um tempo que nós não tínhamos, nós só tínhamos 5 pães e 2 peixinhos. Ele compartilhou a necessidade, aquilo encheu o nosso coração, e eu falei com a Janine: vamos abençoar, vamos, Janine, dar uma oferta para ele comprar esse boneco. E ela disse: vamos. Nós só tínhamos 5 pães e 2 peixinhos. E fizemos um esforço tremendo, abençoamos a vida dele, e hoje ele tem andado em muitos lugares, sendo bênção na vida de muitas pessoas, e alegra o nosso coração saber que Deus nos oportunizou o privilégio de fazer parte disso. 5 pães e 2 peixinhos. Alguns anos atrás, nós estávamos preparando para viajar para os Estados Unidos com a família. Foi ano passado, né? E estávamos juntando todas as moedas possíveis e impossíveis. Tudo o que podia, juntava. Não podia gastar com nada. E juntando, e o dólar só aumentando. E aquela luta tremenda. E eu fui para um curso em São Paulo, que eu estava fazendo. Um dia, acordei mais cedo, e quando cheguei, tinha um pastor novo lá, que tinha iniciado o curso naquele tempo. E eu fiquei batendo um papo com ele, e comecei a conversar, e ele era um missionário que tinha vindo da Amazônia, que estava morando ali naqueles arredores, e ele começou a compartilhar que estava começando o trabalho e tinha algumas necessidades, e o Espírito Santo falou ao meu coração: dá tanto para ele. Eu falei: Senhor, não posso, eu vou viajar agora. Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Agora não. Eu falei: isso não pode ser voz de Deus, não. Agora não. E ouvindo o coração dele, a esposa doente,
E ele ali, com aquela situação, e Deus falando no meu coração, dá tanto para ele, um valor consideradíssimo. Eu falei, não vou nem ligar para a Janine. Se eu ligar, eu sei que ela vai falar que é para dar. Mas não vou ligar para ela. Eu olhei para ele e falei assim, me dá o seu Pix aí. Aí ele olhou para mim e falou, pastor, o que é isso? Eu falei, não, Deus falou o meu coração aqui, que é para te abençoar. E fiz o Pix com toda alegria no meu coração, na certeza que Deus estava me dando uma oportunidade de aprender com Jesus. Meus irmãos, quando eu cheguei em casa, eu disse para ela, falei, aconteceu isso, e Deus me mandou fazer isso. E ela disse, amém. Falei, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. E fomos viajar, e os irmãos sabem que nós chegamos lá, enfrentamos um furacão, precisamos ficar mais 2 dias lá, mais 2 dias de hotel, de custo, de tudo, e Deus providenciou todas as coisas. Deus sempre vai dizer para nós, dá-lhes voz de comer. A questão é se nós vamos estar com os ouvidos atentos para obedecer. E eu poderia ficar aqui citando, irmãos, experiências que Deus nos dá como família a nossa vida toda. Mas nós não vivemos disso. Nós não queremos nem que ninguém saiba disso. Porque o que uma mão faz, a outra não deve saber. Estou dizendo a você, é que a mesma dificuldade que os discípulos tiveram, nós temos. Nós sempre vamos olhar para aquilo que nos falta. Nós sempre vamos olhar para a nossa necessidade. Nós sempre vamos olhar para aquilo que é pouco nas nossas mãos. Mas se nós aprendermos a olhar para aquilo que se multiplica nas mãos do nosso Mestre e Senhor, nós deixaremos de ser dominados pelos recursos e passaremos a viver por fé de verdade. Passaremos a crer que a provisão vem do céu em todas as áreas da nossa vida. E viveremos mais felizes. Meus irmãos, o Senhor Jesus diz a eles, deem vocês para eles. Mas eles dizem, nós não temos nada, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Na verdade, se você for ler o que Marcos fala sobre esse texto, não foram nem eles que disseram. Foi um discípulo chamado André, porque a maioria disse que não tinha nada. Mas um discípulo, entre eles, chamado André, chegou para Jesus e disse assim, Senhor, nós não temos nada, mas eu vi um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Eles não tinham nada. E sabe o que eu aprendo, meu irmão? No meio de uma multidão vai ter gente dizendo que não tem nada. E pode ter um buscando uma solução. Porque sempre vai ter alguém com 5 pães e 2 peixinhos. Sempre vai ter alguma coisa que Deus vai multiplicar. Nós precisamos aprender a andar por fé. O reino de Deus, é isso que Lucas está mostrando para nós. Meus irmãos, e nós vamos continuar aprendendo. Porque Jesus, então, olha para eles, eu fico imaginando Jesus ensinando. Olha para eles e fala assim, tá bom, me dá aqui 5 pães e 2 peixinhos, agora manda o povo sentar. E divide em grupo de 50. Jesus organiza aquela confusão. Imagina a hora do almoço. Você conhece alguém que fica nervoso quando está com fome? Você conhece alguém que fica irritado quando está com fome? Imagina, meus irmãos, aqui 5.000 pessoas. E não está contando mulheres e crianças, hein? Imagina. Tem gente que quando está com fome leva na boa. Tem gente que com fome manifesta, irmão. O inimigo fica furioso, muda assim, ó. É um negócio, as emoções ficam, é um negócio esquisito. Tem gente que manifesta as emoções de tudo quanto é jeito. Imagina a confusão. Como que você alimenta 5.000 pessoas? No meio, na hora do almoço, todo mundo com fome. E sempre tem aqueles que querem comer mais do que os outros. Se fosse no Brasil, tinha gente querendo furar a fila. Eu fui almoçar com a minha esposa ontem, e eu falei assim, a Ana foi para o retiro de filho de pastores, Davi não quis ir,
ficam em casa. Eu falei, então agora vou levar minha gata para andar de moto. Fomos dar uma voltinha de moto, fomos almoçar. Chegamos em um lugar que tinha um jeito para você comer e outro jeito. Só que eram separados, porque se você paga esse jeito mais caro, e aí o outro quer comer do outro jeito mais barato, o que acontece? Tem gente que fala que quer comer do jeito mais caro e o outro mais barato, mas pede o mais caro e o outro come junto. E eles separaram. Então, quem come do mais barato vai para um lado, quem come do mais caro vai para o outro. E eu cheguei e disse, olha, eu como essa parte aqui porque eu quero comer carne. A minha esposa não come muito, mas ela vai comer comigo aqui porque eu sou honesto. Eu sei que vocês separam, mas eu não posso separar. E eu sei que vocês fazem isso pela desonestidade do brasileiro. Mas o que o senhor vai fazer comigo? Ele falou, não, pastor, eu conheço o senhor pode vir aqui. Olha que ponto nós chegamos, irmãos. Olha que ponto nós chegamos. As pessoas não confiam mais em ninguém, as pessoas estão usurpando o tempo todo, roubando o tempo todo. E nós estamos convivendo com essas coisas achando que é normal. Imagina se esse deserto que Jesus está fosse no Brasil. Ia ter gente querendo furar fila, ia ter gente achando que era mais digno de comer mais do que o outro, não ia pensar no outro, não ia pensar nos idosos, não ia pensar nas crianças. Imagina a confusão. Jesus organiza a confusão. E ele diz, bota grupo de 50. Por quê? É mais fácil. Jesus vai ensinar até nesse momento, meus irmãos. E aí, depois disso tudo, ele pega o pão e o peixe, ergue os olhos para o céu, abençoa, parte, dá aos discípulos, e os discípulos dão ao povo, e Lucas faz um apontamento interessante, Joel. Ele diz, e sobram 12 cestos cheios. Meus irmãos, eu fico pensando que Lucas faz questão de dizer que sobrou, que eles ficaram saciados e que também sobrou. Porque o texto diz que todos comeram, não faltou para ninguém. O que era pouco para os discípulos, alimentou mais de 5.000 pessoas. E o texto diz que eles se fartaram. E ainda sobra. Então, eu aprendo, meu irmão, que Jesus, ele é o Senhor que supre plenamente as necessidades do seu povo. Mas ele também convida o seu povo a participar ativamente da sua obra, mesmo quando os recursos são insuficientes. Mesmo quando aos nossos olhos nós não temos o suficiente. E é isso que Lucas está nos mostrando. Ele nos mostra Jesus com poder sobre o mundo, mas agora Jesus com poder sobre a carência humana, sobre a necessidade humana. E a compaixão de Jesus move Jesus a agir, e a autoridade de Jesus torna possível o impossível. É isso que Lucas está mostrando para nós. Por quê? Porque Jesus é o pão da vida. João capítulo 6, verso 35, Jesus disse, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. E isso está se cumprindo no deserto. Isso está se cumprindo no meio de discípulos que acham que não têm o suficiente. E eu aprendo, meu irmão, que nas mãos de Jesus o pouco se torna muito. E o impossível se torna provisão. Porque Deus alimenta Israel com maná, Deus sustenta Elias e a viúva com azeite e farinha, e Lucas está afirmando que em Cristo Deus continua cuidando do povo em meio aos desertos da vida. Por quê? Porque a provisão não deixa ninguém de fora. Deus tem bênção para a sua vida, você crê nisso? Deus não deixa a sua obra pela metade. É por isso que, escrevendo aos Filipenses, ele diz, aquele que começou a boa obra, ele vai concluir. Ele aperfeiçoará.
Às vezes você fala assim: Deus desistiu de mim, Deus me esqueceu, parece que nunca vai acabar. Meu irmão, você está em obra, você está aprendendo, você está nas mãos do Senhor, e o Senhor está trabalhando na sua vida, Ele não nos abandona. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. É em Cristo, meus irmãos, que as nossas necessidades são supridas. E é por isso que Lucas, ele mostra que o poder e a compaixão de Jesus estão superando a nossa limitação, que são muitas. Que são muitas. Nós temos muito mais motivos para deixar de participar da obra de Deus do que para participar. Nós temos muito mais motivos. Eu me lembrei agora de uma vez que eu fui pregar numa igreja, Saranda Terra Ferida. Tem um grupo famoso aí, sempre preguei muito lá. E aí um dia eu fui pregar, cheguei assim, o pastor da igreja, eu olhei para ele e falei assim, eu estava sem relógio, falei: mestre, quanto tempo eu tenho? Ele puxou um relógio assim, douradão, bonitão, tirou, botou no meu braço, falou: pastor, o senhor tem um tempo que quiser. Botou no meu braço, eu achei estranho, subi, fui pregar. Preguei, foi aquela benção. Quando eu desci, eu fui assim, ranquei o relógio, falei: mestre, toma aqui o relógio. Ele falou: não, é seu. Eu falei: mas como assim é meu? Ele falou: não, é seu, pastor, de presente. Quando eu olhei, era um Rolex, aquele bitelo mesmo, daquele negócio, dava até medo de andar. Falei: misericórdia. Falei: o que é isso, Senhor? Vai cair os pelos do braço tudinho. Cheguei em casa, botei no bolso, saí do Rio de Janeiro, aquele negócio, falei: Senhor, o que é isso? Cheguei em casa, falei: Janine, olha que relógio, não posso nem andar com isso. É um negócio, olha que coisa, que... Enfim. 20 dias depois, nós recebemos na igreja o grupo Jeová Nissi, grupo de teatro. Grupo formidável, com aquela peça, O Jardim do Inimigo. Conhecemos Kaique, que é o idealizador. Foi algo assim, eles estavam iniciando esse projeto. Conhecemos os primeiros participantes, e foi uma benção, tudo missionário. E na hora do apelo, eu sempre faço: irmãos, vamos abençoar os nossos missionários. Não tinha R$1 no bolso. O Espírito Santo falou ao meu coração: você não tem R$1, mas tem aquele Rolex lá. Eu falei: Senhor, mas foi presente. Virei para o lado, olhei para a gente e falei: Janine, nós morávamos ao lado da igreja. Falei: Janine, sabe aquele Rolex lá? Deus mandou eu dar para eles. Ela falou assim: eu vou lá pegar. Pegou. Depositamos, semeamos na vida deles. E foi uma bênção. Eles não entenderam nada. O trabalho deles vai para a África, eles compram crianças que são vendidas para prostituição. Nós não vamos lá, mas nós chegamos lá com o nosso coração, com a nossa oração e com a nossa oferta. Deus nos dá oportunidade com 5 pães e 2 peixinhos. Às vezes você acha que Deus vai te dar uma coisa, mas Deus está te dando porque Ele sabe o que vai acontecer na semana seguinte, e Ele quer alcançar aquele povo através da sua vida. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, meus irmãos, e entender o reino de Deus em movimento o tempo todo, e nós fazemos parte do reino de Deus, e se nós entendermos isso, nós vamos viver milagre o tempo todo, porque a Bíblia diz que Deus dá semente para aquele que semeia. Deus está sempre dando semente para aquele que semeia. Você pode ver, uma pessoa fiel sempre é fiel, porque nunca lhe falta, mas uma pessoa infiel está sempre em falta, porque nunca tem semente para semear. Pode ver, isso é princípio no reino de Deus. Devorador leva tudo, porque o coração está no dinheiro, não está nas coisas de Deus. O Deus que supre todas as nossas necessidades, Ele também alinha o nosso coração. Ele também nos faz confiar nele. Ele também tira os deuses que dominam a nossa vida. E muitas vezes, meus irmãos, nos fazem perder de vista a compaixão de Jesus, o coração de Jesus e os milagres que Ele faz o tempo todo em nós e através de nós.
Eu aprendo algumas coisas, irmãos, com esse texto, que me são muito caras à luz do que Deus tem trabalhado na minha vida e no meu coração nessas exposições. Alguns focos importantes. O primeiro foco é o discipulado como um todo. Quando você olha para o verso 10, diz que quando eles regressaram, eles relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Eles relataram tudo. Eles não foram falar o que eles achavam importante. Eles não foram tomar um café ocasional. Eles tiveram uma reunião com Jesus de verdade. Não ficou nada de fora. E eu fico pensando Jesus indagando eles. Jesus ouvindo o coração deles. Vendo se eles tinham colocado em prática aquilo que ele havia ensinado. E isso, meus irmãos, é algo muito interessante, porque o discipulado, ele está sendo destacado por Lucas com um propósito. Ele destaca que a multiplicação, o milagre da multiplicação de pães, não começa com a multidão, mas começa com os discípulos em formação. Às vezes nós achamos que Deus vai fazer coisas extraordinárias quando essa igreja estiver com uma multidão, mas Deus já está fazendo agora, com aquilo que Ele está formando em nós agora. Deus está fazendo, e quem tem olhos para ver, tem que ver com os olhos espirituais. O milagre da multiplicação foi lá no final, mas o que mais importante estava acontecendo foi agora, porque multiplicar pão e peixe é mole para o Deus Todo-Poderoso, para o dono do universo, para aquele que pode todas as coisas. Agora, quebrar o nosso coração, meu irmão, isso é um desafio. É um desafio para nós aprendermos com Jesus, porque Lucas está dizendo que o foco não está no pão que se multiplica, mas o foco está nos discípulos que aprendem a confiar. A ênfase que Lucas está dando não é no pão. A ênfase que ele está dando é na confiança que eles tiveram de sair para obedecer e de voltar em obediência. De crer que o poder que Jesus disse que estava sobre eles estava de verdade. De crer que eles tinham autoridade para pregar com poder e ir pregar. É isso que ele está focando aqui, meu irmão. Eles estão falando com Jesus, eles estão andando com Jesus, eles estão aprendendo com Jesus. Isso é discipulado. Eles viram Jesus acolhendo as multidões. Eles viram Jesus parando tudo para olhar para a multidão que precisava. Jesus está ensinando a eles. Jesus está com... Imagina os discípulos falando, não, agora somos nós. Nós somos importantes. Nós voltamos de missão agora. Nós somos aqui, nós pregamos, nós curamos. Foi um negócio extraordinário. Nós temos que falar com o mestre. Jesus fala assim, baixa a bolinha aqui, vem todo mundo. Vem todo mundo. E aquela multidão invade o espaço que eles achavam que era só deles. E eles veem Jesus fazendo isso. E Jesus faz isso intencionalmente. Intencionalmente, eles veem Jesus acolhendo todo mundo. E eles veem Jesus curando todo mundo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Lucas está nos mostrando que Jesus supre todas as necessidades daqueles que andam com Ele. Tem muita gente que quer ter sua necessidade suprida, mas está longe de Jesus. Até sabe que Jesus é Deus, que Ele é poderoso, mas se afastou da igreja, se afastou da comunhão, se afastou dos princípios do reino, se afastou de tudo. Você precisa andar com Jesus. Lucas está dizendo que Jesus alimenta aquele que está perto. E o maior desafio do discipulado é esse, é sermos igual ao mestre. É acolhermos as pessoas, é sermos misericordiosos, é atendermos às necessidades.
E o mais lindo aqui, meus irmãos, é que eles aprenderam que Jesus não fecha a sua agenda para ninguém. Jesus não estabelece regras que impedem as pessoas de encontrá-lo. Jesus não estabelece regras que impedem as pessoas de serem transformadas. Jesus para tudo por causa de nós, por causa de você. É por isso que o nosso desafio é sermos igual a Cristo. Diz a Bíblia, Lucas capítulo 6, lá no verso 40, que o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem instruído será como o seu mestre. Esse é o nosso maior desafio, meus irmãos. Por isso, o discipulado é reprodução de qualidade, que assegura que o processo da multiplicação espiritual vai continuar de geração em geração. Esse é o nosso maior desafio como igreja. Que de geração em geração as pessoas continuem amando a Jesus, andando com Jesus, obedecendo a Jesus, cumprindo a missão. Você viu hoje pela manhã como estava linda a nossa igreja? Não que hoje à noite não esteja, também está. Mas você viu esse palco aqui, esse púlpito aqui, lotado de crianças? Ficou pequeno. Eu falei, Senhor, que coisa linda. Quanta criança. Quanto investimento intencional. Quanta coisa boa acontecendo. E criança de tudo quanto é jeito. Uma mais quietinha, outro que só pulava, outro que só corria. Uma festa. É de geração em geração. E isso é um sintoma, é um sinal de que nós estamos no caminho certo. A primeira verdade é essa, irmão. O discipulado. A segunda questão importante, marcação importante no texto, é que nós precisamos ter muito cuidado com as soluções fáceis. Esse é um sério problema nosso. Diz a Bíblia que o dia começava a declinar e os 12 se aproximam. Aqueles poderosos que pregaram, que curaram em nome de Jesus, viram milagres, prodígios. Esses poderosos falaram para Jesus, manda todo mundo embora porque não tem comida. Eles não falaram para Jesus, vamos dar um jeito, Jesus. Qual é o seu plano para alimentar essa turma? Eles não falaram nada disso. Eles nem perguntaram se Jesus tinha um plano. Eles olharam para a falta. Eles não perguntaram o que Jesus ia fazer com aquela multidão. Eles avaliaram aquele cenário de forma humana. E de forma humana, sempre é melhor mandar as pessoas embora. De forma humana, sempre é melhor fechar as portas. De forma humana, sempre é melhor terminar o casamento. De forma humana, sempre é melhor acabar com os sonhos. Mas eles recebem uma resposta impactante. Não tem que ser assim, não é de forma humana. Olhem com os olhos da fé, deem vocês de comer. E eu fico tentando olhar para a cara deles, sem entender nada. Porque quem olha de forma humana, deixou de olhar com os olhos da fé. E Jesus está chamando eles de volta para a fé. Jesus está chamando eles de volta para um cenário espiritual. Mas eles não conseguem entender ainda, eles só olham para 5 pães e 2 peixinhos. Porque para eles despedir a multidão seria mais fácil. Mas para Jesus, eles deveriam buscar um caminho por meio da fé. Meus irmãos, eles vivenciaram a experiência da mulher com fluxo de sangue há pouco tempo atrás. Eles viram que Deus abre um caminho onde parece não ter saída. Eles viram aquela mulher ser curada. Eles viram a filha de Jairo viver. O que era Jesus alimentar 5.000 pessoas, se ele havia ressuscitado uma menina?
Toda vez que nós buscarmos soluções fáceis, nós vamos focar naquilo que não temos. E, meus irmãos, isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. O tempo todo nós somos tentados a dizer: não temos, não podemos, não dá. O tempo todo. Porque quem busca um caminho fácil, meu irmão, parte daquilo que é insuficiente. Quem busca um caminho parte daquilo que tem, mesmo que aos seus olhos o que tem seja insuficiente. Porque sabe que nas mãos de Jesus multiplica. Lembra das avós, das mães antigas? Hoje, para você convidar alguém para almoçar em casa, as mães mais novas são assim: tem que me avisar. Hoje é assim: tem que me avisar. Não pode chamar. Antigamente ninguém avisava nada. E a avó falava assim: sempre come mais um. É ou não é assim, irmão? Nós botamos água no feijão, não é assim? E comia todo mundo. Sempre dava. Por que hoje não dá? Por que não dá? Por que hoje, aos nossos olhos, tudo é insuficiente? A vida é diferente. A vida é muito mais cara, nós sabemos disso tudo. Mas se nosso coração estiver disposto a buscar um caminho, nós vamos dar um jeito para ter a família reunida, para ter os filhos reunidos. Porque quem busca um caminho parte do que tem, mesmo que aos seus olhos seja insuficiente. Nem todo caminho, irmão, mais fácil é caminho de bênção. A Bíblia diz, Mateus capítulo 7, a partir do verso 13, que existe uma porta estreita e um caminho apertado que conduz à vida. E a Bíblia diz que são poucos que encontram esse caminho apertado. As estradas largas são pavimentadas com promessas fáceis, mas é o caminho estreito que conduz à verdadeira liberdade. Toda estrada larga, pavimentada com promessa fácil, não vai te levar a lugar nenhum, porque a vida é difícil. O reino de Deus é conquistado à força, é uma guerra. Mas o pouco que temos nas mãos de Jesus, multiplica. Meus irmãos, o que é fácil, raramente é santo. Eu tenho aprendido que também o que é fácil, raramente é santo. Porque quem oferece facilidade sempre é o diabo. C.S. Lewis diz que o caminho mais curto entre nós e a verdade nunca será uma linha reta, sempre será uma cruz. E é verdade. Então nós precisamos ter cuidado com as soluções mais fáceis. Talvez você diga assim: vou desistir. Isso é mais fácil? Por que você não pode levantar e começar de novo? Por que você não pode olhar ao redor e buscar uma solução, buscar um caminho? Sempre tem um caminho. Em Cristo sempre dá. Você ainda crê nisso, meu irmão? E outra coisa que me chamou muita atenção no que Lucas marcou no texto foi o discipulado de Jesus ensinando os discípulos a importância da organização. Ele manda com que eles sentassem, ele separa 50 e 50, e depois ele manda os discípulos servirem. E o que me chama a atenção é que Lucas deixa claro que na hora do almoço, aos olhos dele, sem comida para todo mundo, Jesus manda sentar em grupo de 50 e eles sentam.
Sabe o que eu aprendo? Que antes do milagre sempre vem organização. Jesus nos ensina que organizar também faz parte do milagre. Tem gente que tem tudo para viver o milagre, mas a vida é uma bagunça. E acha que Jesus é obrigado a entrar na bagunça da sua vida. Não, você tem que deixar Jesus organizar a bagunça da sua vida. Porque a organização também faz parte do milagre. Ele não multiplica o pão enquanto as pessoas estavam andando, enquanto as pessoas estavam conversando, enquanto as pessoas estavam desorganizadas. Olha o que Lucas está mostrando, irmãos. A Bíblia diz que ele organiza os discípulos. Ele cria uma metodologia que facilite o processo, que impulsione ainda mais o discipulado, que impulsione ainda mais a comunhão. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos que Deus faça o milagre enquanto nós vivemos uma desordem emocional, uma desordem espiritual, uma desordem prática. Mas Jesus está ensinando que antes de multiplicar é preciso organizar, para que a bênção floresça no meio do caos. E o que Jesus ensina é que a fé também se organiza. Tem gente que não gosta de organização e usa uma frase para tentar espiritualizar o caos da sua vida. Fala assim: Deus proverá. E aí passa uma vida toda e culpa a Deus ainda, porque não vê o milagre acontecendo, não vê as coisas acontecendo, e acha que Deus não faz porque não quer. Não, é porque você ainda não deixou Ele organizar o seu coração, a sua vida. Porque alimentar 5.000 pessoas sem planejamento é impossível. É impossível. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo 18, 21 a 25, quando Moisés recebe a visita de Jetro, seu sogro. Você conhece essa história? Eles saem do Egito, passam pelo Mar Vermelho, e eles ainda não têm uma organização como povo. E Moisés está julgando o caso do povo. Quem jogou pedra em quem? Quem olhou para a esposa de quem? Quem fez o errado? Imagina, aquela multidão de gente, Moisés em pé, até de noite, julgando. Jetro vai visitar a filha. E quando chega lá, ele olha para Moisés e dá uma chamada em Moisés. Ele fala assim: o que você está fazendo não é bom. Eu fico imaginando Moisés: poxa, eu estou aqui me doando, estou aqui de manhã até de noite, vem esse meu sogro aqui na minha casa, ainda me chamar a atenção. Meu irmão, olha que coisa linda. Jetro vai dizer que Moisés tinha que organizar a sua liderança para que o povo pudesse ser cuidado de verdade. E olha o que ele diz: procura no meio do povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe sobre eles chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Olha o que ele fala, meu irmão, lá atrás, para Moisés: organiza essa bagunça aí, senão você vai morrer e vai matar o povo. Mesmo com boas intenções, mesmo querendo fazer o que é certo. Meu irmão, se não organizar, não vai. Quer mais? Neemias capítulo 4, verso 13 em diante, vai mostrar o planejamento, a organização, para o processo na organização dos muros. O que Neemias faz? Ele ouve, percebe que Sanbalat e Tobias estavam dizendo que iam atacar, que iam destruir. O que ele faz? Organiza as famílias, posiciona as famílias nas muralhas, com espadas, com lanças, com arcos, nos lugares mais baixos, nos lugares abertos do muro. Ele organiza o povo e fala assim: se acontecer alguma coisa, vão tocar a trombeta, e quando ouvirem o som da trombeta, corram para lá. Ele cria uma metodologia de trabalho e de defesa. Organização, meu irmão. E em 52 dias o muro está pronto. E nós queremos que Deus faça um milagre na nossa vida, uma vida toda desorganizada, toda arrebentada.
E ainda ficamos falando para espiritualizar o negócio, Deus proverá. A coisa não é assim, meu irmão. E eu lembro muito de Aristóteles, quando ele diz que a ordem é o primeiro princípio para o bem. Quando Deus disse haja luz, em Gênesis capítulo 1, ele colocou ordem nesse mundo que era um caos. O nosso Deus é um Deus de ordem. É por isso, meu irmão, que a fé não limita o planejamento, mas santifica o planejamento. Nós precisamos entender isso. Verso 16 diz, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para os céus, abençoou, partiu, deu aos discípulos, e eles distribuíram entre o povo. E todo mundo comeu. Que coisa linda, irmãos. Que coisa preciosa. E eu quero concluir dizendo que Lucas, ele continua apontando para Jesus como Senhor, que supre plenamente a necessidade do povo e convida o seu povo para participar ativamente da sua obra, mesmo quando os recursos são insuficientes. Só hoje, irmãos, eu devo ter ouvido mais de 10 irmãos me abraçando e dizendo, pastor, obrigado pela sua visão de trazer esse telão. Eu não imaginava como que isso era necessário. Só hoje. Às vezes nós olhamos para os recursos insuficientes e achamos ser impossível dar passos de fé. Quando nós fomos botar as cadeiras lá na galeria, foi a mesma coisa. Irmãos, vamos botar a cadeira, porque as pessoas só vão começar a sentar lá se tiver cadeira. Mais de 100 mil reais. Não tinha dinheiro, mas tinha fé. E tinha Jesus. E tinha um povo. E o que começou a acontecer? O que nós estamos vendo lá na galeria hoje. Ó. Jesus está sempre convidando a cada um de nós ao privilégio que é participar da obra. Ser dizimista é um privilégio. Ofertar é um privilégio. Participar da obra missionária é um privilégio. Você tem oportunidades tantas, irmãos. Você pode juntar até latinha, garrafa PET e trazer. E assim levantar recurso para a obra missionária. Mesmo que você não tenha recurso, você tem latinha na sua casa, você tem PET, você tem tudo. Olha as possibilidades que nós temos. Você tem vizinhos que você pode pegar, você pode fazer um movimento com a sua família. E nós temos irmãos aqui que pegam, separam e vendem isso e mandam para a obra missionária. Olha quanta possibilidade. Tem um óleo missionário que às vezes você despeja na pia da sua casa, que está errado. Às vezes você joga no lixo, joga fora. Tem alguém que vem aqui, pega e deixa recurso para a igreja, que vai para a obra missionária. Você pode não ter recurso, mas você tem óleo que joga fora. E você, por meio disso, pode participar da obra que o Senhor está fazendo no mundo. Você pode cooperar com o telão, você pode cooperar com tanta coisa, com a viagem missionária das meninas, dos meninos, você pode fazer tanta coisa. E o que Lucas está nos mostrando é que, às vezes você tem 2 peixes, às vezes você tem 5 pães, às vezes você tem 1 pão, às vezes você tem um pedaço de bolo, às vezes você tem um doce. E quando junta isso tudo, na mão de Jesus, alimenta uma multidão. Uma vez eu conversei com um missionário que serve na Índia. E nós mandávamos em outra igreja, nós tínhamos 10 missionários. E nós mandávamos pouco recurso para cada um deles. Um dia ele foi na igreja e eu falei, meu irmão, a gente não pode dar mais. Nós mandamos ainda muito pouco. E ele sorriu e disse, pastor,
Se toda a igreja pensasse assim, um missionário morreria de fome. Porque nós achamos que só temos que dar muito, mas é o pouco da sua igreja, com pouco da outra igreja, com pouco da outra igreja, que faz o sustento do missionário, porque ninguém dá muito. Jesus é Senhor. Lucas está nos mostrando que supre todas as nossas necessidades. E Ele nos chama a fazer alguma coisa. Mas eu concluo com algo ainda mais interessante, irmãos, que me chamou a atenção. Olha o que o texto diz. Sobram 12 cestos. 12 cestos. Fiquei tentando entender isso. Falei, por que Lucas fala de 12 cestos? Não fala de 11, não fala de 10, não fala de 9. Por que de 12? Que eram 12 tribos. Eram 12 discípulos. Um cesto para cada discípulo. Sabe qual é a ideia aqui? É a ideia do povo de Deus na sua totalidade. Não há tribo, discípulo ou geração que fique de fora da provisão quando Jesus reparte o pão. Ninguém fica de fora. Ninguém. Que coisa linda. Porque nele toda a escassez se transforma em abundância. Porque a multiplicação já estava acontecendo nos corações. O discipulado, a entenderem que nem sempre o caminho mais fácil é o caminho de Deus. A entender a necessidade de organização, entenderem que a fé precisa amadurecer, para terem cuidado com as soluções fáceis. Que eles precisam entender que a organização é importante para que todo mundo desfrute do milagre. Porque Jesus não deixa ninguém de fora. Ninguém da sua casa vai ficar de fora. Ninguém da sua família vai ficar de fora. Jesus prometeu, você e a sua casa servirão ao Senhor, porque Jesus é Senhor e Ele é provedor, Ele é o Deus da nossa vida. E nós precisamos acreditar nisso e nos entregar por inteiro aos seus cuidados. Porque Lucas está dizendo que esse Deus que tem poder sobre todos os demônios, sobre a natureza, sobre os homens, sobre o mundo espiritual e sobre as nossas necessidades, é um Deus que nos ama, é um Deus que nos acolhe, que para nos ouvir. Quando a multidão chega, Ele para e Ele acolhe todo mundo. Não anda longe de Jesus, não. Anda com Jesus. Porque o segredo da multiplicação não está no pão nem no peixe. Está em Jesus. É estar perto de Jesus. É aprender com Jesus. É amar Jesus. É ser discipulado por Jesus. É aprender que você é mordomo. Tudo que você tem não é seu, é dele. E precisa ser para a glória dele. Porque se você entender isso, Ele vai derramar sobre a sua vida. Porque Ele dá semente para aquele que semeia. Mas quem não semeia, o pouco que tem, lhe é tomado. É o que a Bíblia diz. Então eu quero encerrar, meus irmãos, dizendo a vocês que Jesus supre todas as nossas necessidades. Eu não sei qual é a sua necessidade. O que eu sei é que Jesus está pronto para te ouvir. Está pronto para te acolher. Está pronto para te curar. Porque Lucas está dizendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe.